Muito bem, amada igreja. Nós temos falado aqui todos os domingos pela manhã, já tem algum tempo, sobre um tema que Deus tem colocado no meu coração, que tem sido muito bom para mim, tem me feito muito bem. Eu espero que esteja fazendo bem para os irmãos também, que esteja alimentando os irmãos. Nós temos falado e elogiado a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? E hoje nós vamos tratar de um tema que é o seguinte: a palavra de Deus, a palavra do Senhor é o alimento verdadeiro. Vocês creem nisso? A palavra de Deus é o alimento verdadeiro, que alimenta a nossa alma. Mas como tudo o que alimenta, é preciso que tenhamos discernimento. Curioso que eu estava ali conversando com a Regina ainda agora sobre alimentação, e assim, dá para perceber que eu não ando me alimentando muito bem, deveria estar me alimentando, né? Um pouco mais de observância daquilo que temos de nos alimentar. Mas às vezes, Regina, sabe o que acontece? Às vezes a gente usa o termo "a carne é fraca" como uma desculpa. Mas ela não é uma desculpa, é um alerta. A carne é fraca, vigia. Mas é que fala por mim. Mas a palavra do Senhor, ela é verdadeiro alimento, não é alimento para a carne, ela é alimento para a alma. Eu quero começar conversando com os irmãos sobre Deuteronômio. Bota aí, por favor, Tabara. Na ARC, tá? Revista Corrigido. Acho que é isso. Deuteronômio capítulo 8. Eu vou ler o verso 1, 2 e 3. Vocês vão me dizer depois onde é que vocês já ouviram isso. Deuteronômio 8, 1 diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Vocês conhecem essa história de algum lugar? A tentação de Jesus. 2 capítulos 4, versículo 4. Parece incrível, mas está lá em Mateus 4:4 e em Lucas 4:4. A mesma referência. Jesus respondendo a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, fala conosco, nos alimenta pela palavra que sai da tua boca, Senhor. Fortalece-nos e nos abençoe em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Lembrando que Satanás fez uma prova com o Senhor Jesus, né? Ele fez aquela tentação, na verdade foi a primeira tentação relatada na Bíblia, quando Jesus, depois de 40 dias sem alimento, Satanás vira para ele e diz: olha, transforma se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães, sacia a tua fome. Você tem a fome, você tem algo que pode saciar a sua fome, basta usar o teu poder de Filho de Deus. E o Senhor Jesus vai citar Deuteronômio. E vemos aqui a dinâmica, como a Bíblia nos revela em Deuteronômio, que o maná ele foi dado sim para alimentar, mas para alimentar, enquanto alimentava, ao mesmo tempo ensinava uma preciosa lição. E o povo, quantas vezes vimos que o povo reclamava: quem dera voltássemos ao Egito,
lá a gente comia carne a hora que queria, lá a gente tinha água na hora que queria, eles eram escravos, mas agora sentiam saudade dos bons e velhos tempos de escravidão. Olha que absurdo, porque lá tinha carne, porque lá tinha fartura, porque lá tinha isso, tinha isso, tinha isso, tinha isso, e Deus tirou tudo deles e deixou para eles o maná, o pão do céu. Ninguém nunca mais comeu maná. Desde que o povo entrou na terra, se estabeleceu, se assentou na terra, o maná parou de cair. Por 40 anos o maná alimentou aquele povo. Tudo que sabemos é que o maná se depositava sobre a relva, né, sobre as plantas no período noturno, parecia uma farinha fininha, tinha gosto de pães de mel, bolos de mel. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Mas Deus ensina aqui que isso foi para provar o que havia no teu coração e para te mostrar que não é só de pão que vai viver o homem, mas que é da palavra de Deus. Poderíamos dizer, meus irmãos, uma coisa curiosíssima que talvez a gente não tenha atentado. Deus encerrou todo o ato da criação no sexto dia, e ao sétimo dia descansou. Foi ou não foi? Mas e o maná? Teria sido o maná uma criação nova ali para alimentar o seu povo? Já parou para pensar sobre isso? Deus fez algo diferente, mostrando e provando que a sua palavra, aliás, o salmista vai dizer que o amor de Deus é mais doce que o mel, é melhor que o maná. Então veja, viveremos pela palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento, está estabelecido aqui. Todos estão de acordo? Agora vamos para onde a gente efetivamente vai conversar hoje. Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11. Hebreus 5, de 11 a 14. Ele está falando aqui, o autor de Hebreus, sobre Cristo, sobre a obra de salvação de Cristo, sobre Cristo como sumo sacerdote que está no céu. Ele vai dizer então sobre Cristo, do qual muito temos que dizer. Ou seja, ainda tem muito o que falar sobre a obra de Cristo, porque a gente fala muito, e isso me chama a atenção, porque a gente também hoje fala muito sobre a obra que Cristo fez na terra durante 3 anos, mas e sobre a obra que Cristo faz hoje, em nós, na sua igreja, na igreja perseguida, na obra que Cristo faz na minha vida, na sua vida? Temos falado tanto assim? Temos dado tanta atenção? Ou olhamos para sempre para o retrovisor, para o que Cristo fez lá no passado? Sim, o que Cristo fez lá no passado é a base de todas as coisas. O que o homem Cristo fez é a base da nossa fé. Mas nós temos que construir sobre isso um edifício de fé. É preciso aprender, é preciso ir além, é preciso... Eu vou deixar a Bíblia explicar o que é preciso. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos ensine, de que se vos torne a ensinar quais sejam lá os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Temos insistido no leite, temos insistido apenas no leite, não temos crescido na obra, no trabalho, no ID. Vamos adiante. Verso 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Eu vou trabalhar um pouco esse termo depois. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem
como o mal. Eu vou até começar aqui de trás para frente. Discernir o bem e o mal. Discernir o bem e o mal foi exatamente onde tudo começou. Na árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse, não coma do fruto daquela árvore. E a serpente jogou aquela conversa na Eva, e ali tudo começou no discernimento entre o bem e o mal. Mas Hebreus vai dizer que para discernir o bem e o mal, hoje, é preciso que haja crescimento. Não é possível que o cristão que se converteu há 20, 30 anos atrás, onde ele recebeu os primeiros nutrientes espirituais, por assim dizer, o leite da crença em Cristo, de saber que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, e passa por aquele discipulado e tal, e aquilo é a vida. Pronto, a vida cristã, já entendi, é isso aqui que é a vida cristã. Ele está enxergando uma gota no oceano e está vivendo daquela gota. Sabe o que Hebreus acaba de dizer? Para mim e para você? Que se nós não crescermos, não formos além do leite espiritual, não nos aprofundarmos no estudo, sim, mas também na prática, nós vamos continuar no leite. Continuando no leite, não cresceremos. Se não crescermos, não cresceremos no quê? Na prática da justiça. Foi isso que está escrito aqui no verso 13. Não será experimentado na palavra da justiça, porque é menino. E, consequentemente, verso 14, não vai saber discernir entre o bem e o mal. E é por isso, dentre tantas outras questões, que nós vemos hoje tanto crente que não consegue discernir as coisas espirituais, que não consegue olhar os sinais dos nossos tempos, o mal, a maldade que nos cerca, e dizer, isso é maldade, isso é obra do inimigo. Não, este grupo está agindo de acordo com os desígnios do inimigo e jamais, embora tenham aparência de piedade, eles não são de Deus, porque não fazem as obras do Senhor. Tanto crente hoje caindo em cada conversinha, em cada papinho bobo, que, pelo amor de Deus, me chama a atenção aqui no verso 13, quando ele diz a palavra da justiça. Justiça, de acordo com o nosso direito brasileiro, é dar a cada um o que lhe é de direito. Eu comprei alguma coisa, comprei uma bala que seja ali no camelô. Eu dou o dinheiro e ele me dá a bala, sim ou não? Isso é o justo, porque eu paguei o preço que ele pediu, e ele me dá o produto que eu estou comprando. Se ele me der uma pedra dentro do pacotinho de bala, injusto, eu paguei e não recebi, então isso é injustiça. A coisa básica. E que tipo de exemplos encontramos na Bíblia do que seja a prática da justiça? O que o cristão, o que o homem de Deus, a mulher de Deus são chamados para praticar? Que justiça é essa? Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, pleitear a causa do órfão, da viúva, ou seja, dos indefesos. Como é que o povo diz hoje aí, daqueles que estão em situação, não é periclitante, dizem de... vulnerabilidade. Obrigado. O órfão e a viúva eram aqueles que estavam em vulnerabilidade, exatamente isso. Pleitear a causa do órfão, da viúva e do estrangeiro. Para citar 3 textos, 2 do Antigo Testamento e 1 do Novo, você pode encontrar isso em Deuteronômio capítulo 10, versículo 18, de novo em Deuteronômio capítulo 27, versículo 17, e lá no Novo Testamento, por exemplo, um texto só que eu estou sacando, Tiago 1, 27. Mas eu só peguei 3. Ou seja, é importante, Deus exige isso, que nós pratiquemos o bem, que nós ajudemos aqueles que estão em vulnerabilidade. Como nossos irmãos lá da Holanda, a família Ten Boom, aliás, o melhor livro que eu já li na vida, de longe,
se chama O Refúgio Secreto. É da família Ten Boom, da irmã Corrie Ten Boom. O pai dela, abrigava judeus na Holanda. A Holanda estava ocupada pelos nazistas. E eles tinham vizinhos judeus. Enquanto muitos entregavam os judeus, ou não queriam saber que o problema do judeu, não sou judeu, não vou me meter nisso. O pai da Corrie Ten Boom, um senhor, um relojoeiro cristão, ele resolveu fazer um fundo falso no armário da casa dele. Um fundo falso que só dava para uma pessoa ficar em pé assim, encostado na parede. Cá para nós, devia ser assim, devia ser magrinho. Então, é um negócio assim que ela escolheu. Neucimar ficava lá escondido. Eu não sei como é que ia ficar para mim. Ia ficar bem ruim. Mas enfim, eles se escondiam lá e eles salvaram muitos judeus. Não ficaram de braços cruzados, não ficaram esperando ver o que ia dar. Não. É justiça exigida pelo Senhor. Nossos amigos judeus estão com problemas, vamos salvá-los. Não vamos permitir que os nazistas os levem, que os matem. Essa é a prática da justiça. Outro exemplo de justiça, 1 Coríntios 6 nos dá, aliás, 1 Coríntios capítulo 6 nos dá uma aula sobre juízo e justiça. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, vai te surpreender, porque não vai dizer que a gente vai julgar qualquer coisa, não. Havemos de julgar o que? Quem lembra? Os anjos. Você sabia que nós, os filhos de Deus, havemos de julgar os anjos? Está escrito. Você acha que uma criança, a Helena, tem capacidade de exercer juízo sobre um caso complexo? Não tem. É preciso que haja maturação, amadurecer o entendimento, o conhecimento, para que se possa efetivamente exercer juízo. Se nós havemos de julgar os anjos, diz o Senhor, nós temos que nos exercitar em justiça. E o último exemplo aqui de justiça que nós devemos fazer está em Efésios, no capítulo 5, verso 11, que diz que não devemos... Efésios 5,11 vai dizer o seguinte, bota aí na tela, por favor, Tamara. Melhor até botar aí na tela. Eu vou ler o 11, 12 e 13. Efésios 5,11. Isso. E não vos comuniqueis, olha só, não vos comuniqueis com as obras infrutíferas ou infrutuosas, como está aí, das trevas, mas antes condenais. Minha mãe muitas vezes falou para mim assim, não quero que você ande com esse garoto. A sua mãe também falou isso para você, falou ou não falou? Não quero você andando com fulano, não quero que você andando com Beltrano. Isso aí significa não vos comuniqueis com as obras das trevas, não anda junto, não tenha parte com as obras infrutíferas das trevas. Mas não ter parte, deixar de lado é uma coisa. Outra coisa, a Bíblia vai além do que ela diz. Antes, condenai-vos. A igreja não é convidada apenas a dizer, não, isso é das trevas, eu não vou tocar nisso. A igreja é convocada pela Bíblia a condenar, a dizer, não, isso é erro. Isso é erro, eu não quero esse tipo de ensino sendo colocado para os meus filhos na escola. A sociedade não pode aceitar esse tipo de coisa acontecendo. Tantas coisas aí que a gente pode encaixar nisso. Irmãos, estão entendendo? A igreja é convidada, aliás, a igreja é determinada pela Bíblia a condenar as obras das trevas. Vamos para o próximo versículo, Tamara. Porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torto, é vergonha. E o 13. Mas todas essas coisas, as coisas das trevas, sendo condenadas pela luz, porque a luz a tudo manifesta. Jesus disse, vós sois
a luz do mundo. E ele disse que nós somos a luz do mundo e que não se pode esconder uma vela debaixo do alqueire, mas tem que ser colocada no velador, no lugar alto, para que todos vejam. E eu tenho visto, inclusive tenho discutido e debatido com crente que fica com aquele papinho de não, mas isso é assim mesmo, isso é assim mesmo. Não, o Estado é laico, a gente não tem nada que se meter, a gente tem que se meter. O Estado é laico, é o que está escrito lá, que o Estado é laico, mas eu não sou laico, você não é laico. A igreja, ela pertence a Jesus, nós somos embaixadores do Rei. E como embaixadores, fazemos o que o embaixador faz, que é garantir o cumprimento da lei do seu país. Os nossos pés estão tocando essa terra, mas o nosso coração está voltado para Jerusalém celestial. E é preciso dizer ao mundo: Jesus Cristo vive e reina eternamente. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu, está assentado à direita do Pai, e algum dia ele virá para a terra para exercer juízo e justiça. Nós não podemos apenas não nos comunicar com as obras infrutuosas das trevas, nós devemos ativamente condená-las. Isto é pecado, isto é inaceitável, porque enquanto a igreja ficar cedendo espaço, não, mas o Estado é laico, não, mas nós não podemos impor nada, não, porque já vi esse crente com esse papo, não, porque aí você também quer o quê? Quer impor o Estado evangélico, um evangelistão? Não, meu irmão, o que eu não quero é que a igreja de Cristo seja colocada contra a parede, quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mas parece que a igreja de Cristo, preguei sobre isso outro dia, você pode ver lá no meu canal do YouTube, cuidado com a timidez espiritual. A igreja está muito tímida. Salvo um ou outro que se levanta para debater, para discutir, para falar verdades que precisam ser ditas, tem muito crente sentado no banco que fica naquela, mas é isso aí mesmo, a vida é assim, e deixa rolar, e Jesus está voltando, né? Eu já vivi minha vida, já estou com 70, com 80, com 60, já estou aposentado, já me aposentei. Meu irmão, se o exemplo não vier de quem viveu uma vida aos pés do Senhor, vai vir de quem? Se a gente não sair para votar como saímos para votar no dia da eleição dos conselheiros tutelares, e demos um baile, quem é que vai sair? Os outros. Se não colocarmos nos lugares certos, na justiça, no judiciário, já falei judiciário, no judiciário, no executivo, no legislativo, pessoas que estejam de acordo com aquilo que a palavra de Deus propõe, os outros vão colocar. As obras infrutuosas das trevas vão prosperar. E nós vamos ficar olhando, de olho comprido, dizendo: caramba, olha que coisa horrível que está acontecendo. Vocês não estão entendendo? Se começar a ensinar coisa errada para o teu filho, para a tua filha, para o teu neto, para a tua neta na escola, você tem que ser o primeiro a ir lá e dizer: ei, isso aqui está errado, eu não pago escola para isso, eu não coloquei o meu filho nessa escola para isso. Que negócio é esse? Estão ensinando meu filho sobre coisas que meu filho é novo para aprender. Eu escolhi não falar sobre isso, vem vocês falar sobre isso de uma maneira errada, ainda normalizando o que não é normal. Há poder no nome e no sangue de Jesus, meus irmãos. Nós precisamos tomar partido efetivamente, não partido político, mas partido a partir da Bíblia. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Os irmãos ainda creem nisso? Se a Bíblia diz que isso é bom e agrada a Deus, então é bom, agrada a Deus e deve ser perseguido. Devemos agir com justiça, mas para isso, quem é que vai entrar nessa seara? Quem é que vai entrar nessa briga? Aquele que ouve aqui a palavra agora, é isso mesmo, então daqui a pouco liga lá a TV e esqueceu o assunto? Ou aquele que é exercitado na palavra da justiça? Aquele que se alimenta do alimento
sólido. Eu peguei aqui o comentário da série Cultura Bíblica, Vida Nova, e eu vou extrair algumas coisas aqui sobre esse assunto. Ele vai dizer o seguinte: o contraste entre o alimento sólido e o leite não visa torná-los mutuamente exclusivos. Claro, não é porque a gente cresceu que a gente vai deixar de tomar leite, né? Eu, por exemplo, toda noite eu vou lá e tomo meu copo de leite. De manhã, tomo lá meu copo de leite também. Nada contra. Mas eu não vou me sustentar só, exclusivamente, de leite. Preciso do alimento sólido. Não é então excluir, mas sugerir um desenvolvimento normal de um para o outro. A Helena está com 5 anos. Já pensou se a gente tivesse que ficar comprando aquele leite caríssimo que comprava ainda? Eu falei isso no começo do dia. Então, assim, ela hoje come frutos, come verduras, legumes, carne. Então, assim, é uma criança que está se desenvolvendo de forma normal, habitual. A fase do leite é necessária? É necessária. Tão necessária quanto o alimento sólido, ok. O problema está não no leite em si, mas na pessoa não se desenvolver e não conseguir chegar na última fase. E sabe o que acontece com alguém que tem uma alimentação deficiente? Não sei se ainda se usa esse termo, mas fica raquítico. Não é esse, irmã Bernadette? Fica raquítico, fica fraco, não desenvolve devidamente a cabeça e nem o corpo. Não cresce tudo que poderia crescer fisicamente, não desenvolve bem a memória, a visão e tantas outras coisas que são necessários outros alimentos para que ela cresça. Agora, como eu falei aqui sobre a questão que mais me chama a atenção, que é a palavra da justiça, a Bíblia diz aqui que ele é inexperiente na palavra da justiça. Essa expressão significa o seguinte: a palavra inexperiente no grego é apeiros, que significa literalmente não provado. Não provado, vou dar um exemplo corriqueiro aqui. É possível a pessoa chegar e ir para a autoescola, por exemplo. Na autoescola ela vai aprender, aqui ó, tem o pedal do freio, que fica no meio, o da direita é o acelerador, o da esquerda é a embreagem, aqui a caixa de marcha. Você pressiona a embreagem, passa a primeira, solta a embreagem levemente e vai acelerando e soltando. É fácil entender isso na teoria? Perfeito. Agora vai na prática. Duvido um que não fez na primeira vez, o carro morreu. Por quê? Porque é preciso ter uma prática. Preciso ter uma prática, você entender no seu corpo, sentir, criar uma memória muscular da força que você precisa tirar do pedal, da embreagem e colocar no acelerador. Quem dirige aqui, quem dirige todo dia, como o Gilson, por exemplo, já nem pensa mais nisso, já vai no automático, já é uma coisa que já é corriqueira. Mas foi preciso que lá no começo, primeiro ele entendesse a lógica é essa, e depois ele experimentasse na prática, e deixasse o carro morrer umas tantas vezes, durante lá o simulador. No tempo do Gilson não tinha simulador não, no tempo do Gilson era no carro de verdade mesmo, né, Gilson? Aquele fusquinha, e aí você pegava lá o jeito da coisa e fazia funcionar. É isso que ele está falando, a experiência, que é inexperiência, é prática. É preciso ter uma experiência na prática da justiça. Aí tem crente com 30, 40 anos de igreja que não sabe conversar com uma pessoa para falar de Jesus. Por que não sabe? Ah, eu não sei. Não é que você não sabe, é que você nunca praticou isso. Você nunca se deu ao trabalho de praticar, chegar, vamos conversar aqui, pá. Quando você pega um crente que está acostumado a isso, gente, a conversa flui. A conversa flui, não fica pela conversa chata de olha, você precisa aceitar a Jesus. Não, por quê? Porque ele vai partir da prática dele. Ele vai dizer, olha, eu tinha esse problema também na minha vida. Sabe o que mudou a minha vida? Um dia, quando isso, e aí Jesus entrou na minha vida. Ah, mas eu já ouvi falar de... Não estou falando de ouvir falar
falar, não estou pregando para você, não, estou te contando o que aconteceu na minha vida. Jesus mudou a minha vida, eu bebi, eu não bebo mais, eu fazia isso, eu não faço mais, eu batia, eu agredia, eu fazia, e hoje eu sou uma pessoa salva, liberta pelo sangue do Cordeiro. Jesus não muda a sua vida, Jesus mudou a minha vida, e Ele também pode mudar a sua vida. Deixa Jesus entrar no teu coração, fecha teus olhos, abaixa tua cabeça e vai. É bonito ver uma pessoa assim, que tem esse traquejo, que tem esse gosto, porque ela já está o quê? Experimentada na prática da justiça. Para citar os exemplos aqui que a gente falou, por exemplo, do pai da Corrie ten Boom. Nunca tinha acontecido o que aconteceu, de querer um governo matar os judeus. Nunca tinha acontecido, pelo menos eu acho, ali na Europa naquela época. Ele não tinha visto aquilo na prática, mas quando a situação apareceu, ele tomou a frente e disse: eu vou salvar esse povo. Será que foi a primeira coisa prática que esse homem fez na vida? Não. Certamente ele já era exercitado na prática da justiça. E aí ele concluiu: bom, é mais uma oportunidade aqui para eu fazer a obra que Deus quer que eu faça. E ele se colocou em risco e salvou tantos judeus. Inexperiente é falsa de perícia ligada com a falta de prática. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, para e pensa na tua vida agora. Está faltando alguma experiência prática na prática da justiça na tua vida? Entre você e Deus. Tem alguma coisa na vida cristã que você diz assim: está faltando, eu não sei fazer muito bem isso? Para, pensa, coloca isso diante de Deus e bota em prática. É igual andar de bicicleta. Você começa. Primeira vez você vai ratear, segunda vez você vai fingir que vai cair, eventualmente vai cair mesmo, mas continua praticando até você pegar o jeito. Entrega isso nas mãos do Senhor. Não é que a pessoa seja completamente ignorante, não, ela lê a Bíblia, ela às vezes frequenta a escola dominical, ela assiste pregações, ela canta louvores, mas ela não pratica. É preciso praticar. Não é um caso de ignorância, é caso de falta de prática. Olha a boa notícia: tem jeito. Tem jeito. Pratica, que você melhora. As coisas de Deus exigem algo mais que um mero conhecimento casual. Outra coisa, falar em conhecimento. O que é conhecimento casual, pastor? Conhecimento casual o cara só vem à igreja no domingo, crente domingueiro. A Bíblia, do jeito que está, passa a semana toda lá guardada. Quando muito, ouço os louvores lá em casa. Que louvores que você ouve? Aquele que diz que eu sou a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola na geladeira. Quem me viu passar na prova, agora vai ver quem é o meu dedo. Irmão, me ajuda a te ajudar. Vamos procurar aquilo que edifica, aquilo que alimenta, aquilo que fala de Deus, que fala do bem que o Senhor faz para nós, de quem Ele é. Leia a palavra de Deus, frequente a escola bíblica dominical, busque literatura cristã de qualidade, leia a sua Bíblia, para que o seu conhecimento deixe de ser casual e passe a ser um alimento para todo dia. Isso fortalece. E a palavra da justiça? Eu vou encerrar aqui com a palavra da justiça para não ficar muito longo, e eu vou voltar a esse tema provavelmente no domingo que vem, talvez no outro. Vamos adiante, porque esse tema aqui de Hebreus 5, ele se expande muito. Mas o que diz respeito aqui à questão da palavra da justiça? É um tipo de palavra, a palavra da justiça, é um tipo de palavra que tem o caráter da justiça. E que justiça é essa aqui? É a mesma palavra para retidão. E que retidão é essa? É a retidão de Jesus. Ou seja, o que nós somos mesmo? Cristãos, certo? Cristãos no latim é cristianos. Cristiano é, na verdade, porque para a gente tem o at e o o, então fica parecendo que é um aumentativo em português. Mas ela, no original, em latim,
latim, cristiano, é um diminutivo. Cristão significa cristinho, pequeno Cristo. Era um xingamentozinho engraçadinho que os romanos inventaram. Na verdade, lá em Antioquia. Começaram a nos chamar de cristãos, os pequenos cristos. Nós somos pequenos cristos? Pare e pensa na tua vida, você tem sido um pequeno Cristo? De fato, quando alguém olha para você e vê a figura de Cristo, Cristo formado no seu caráter, a Bíblia nos chama a exercitar a palavra da justiça, e a justiça é a retidão, não é qualquer retidão, é a retidão de Cristo. Porque o homem não pode ter qualquer ideia daquilo que é certo, senão através da retidão de Cristo. E a Bíblia termina aqui dizendo, no versículo 14, que em razão do costume tem os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Resumindo a história toda, para a gente voltar aqui a alguns pontos importantes. O alimento, o leite, faz parte da vida cristã. Faz. Toda a palavra que vem da boca de Deus é alimento. Ok. Mas é preciso que nós nos exercitemos além. É preciso, ao começarmos, tomamos o leite. Aliás, eu estou aqui em Hebreus capítulo 5. Quando nós viramos a página e vamos para Hebreus capítulo 6, logo no versículo 1, ele já vai dizer que a gente tem que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo e passar a outra fase. Passar a fase seguinte. É preciso nos alimentarmos e crescer. Então, assim, a fase do leite, ela tem a sua importância, mas é preciso que nós nos alimentemos e nos exercitemos para que fiquemos, então, sejamos, então, aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Cristãos maduros, capazes de executar juízo e justiça, capazes de falar de Jesus, mas capazes de, principalmente, evidenciar Jesus pela nossa vida. Não é bom quando a gente encontra uma pessoa assim, na fila do caixa, na fila do banco, na fila do ônibus, e aí você começa a conversar com a pessoa, um olha para o outro e diz assim, você é crente, né? A pessoa, por quê? Eu também. A gente se reconhece. É necessário que isso aconteça na nossa vida. É necessário que não só o crente reconheça que a gente é crente, mas é necessário que o não crente olhe para nós e diga também, olha, tem um negócio aí com você que eu não consigo entender o que é. Aí você dá aquele sorriso e diz assim, o homem espiritual a todos discerne, mas não é discernido por ninguém. Tu não queres a Cristo seguir, como diz o hino? Vamos nos alimentar, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é verdadeiro alimento e ela nos ensina tudo o que é necessário para que a gente possa crescer e ser um cristão perfeito, chegando à estatura do varão perfeito, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos orar. Senhor, fala conosco, nos alimenta com essa palavra maravilhosa, nos ajuda a crescermos, a experimentarmos essa maturidade espiritual a cada dia pela Tua palavra, que a Tua palavra entre e penetre nos nossos corações e que ela nos leve além da mera letra, mas que o Espírito Santo faça a obra que tem que fazer nos nossos corações, trate a aridez dos corações, plante a devida semente, regue com a Tua palavra a cada dia, para que nós possamos verdadeiramente produzir nas nossas vidas a 30, 60, a 100 por um. Nos alimenta com um alimento sólido e que nós possamos a cada dia buscá-lo no Senhor, em nome do Senhor Jesus, por quem nós oramos. Amém.